consideremos abertos os trabalhos. Minha internet deu uma sumida aqui, fazendo uma coisa meio improvisada. Nós vamos ter uma prece inicial. Eu perdi a programação, Márcia. A prece e depois, em seguida, a palavra A palavra do senhor Ataliba, é. É isso? É isso. Então, damos por aberto, passamos a palavra, então, ao senhor Ataliba. Em seguida, perdão, ao Alexandre. Reginaldo. E em seguida... Ok. Não, senhora. Vamos todos, então. Peraí. Pode dar O Reginaldo vai fazer a prece para a gente, Roberto. O Reginaldo então, vamos fechar ali de novo. Queridos irmãos, irmãs, elevemos os nossos pensamentos. Felizes estamos por de hoje, mesmo à distância, agradecendo a oportunidade bendita e amiga do Cristo, dos nossos amigos espirituais, pela oportunidade de estarmos juntos, estudando, conhecendo mais um pouquinho da palavra. E pedimos ainda as bênçãos dos amigos espirituais da Casa Batuíra e Aparecida, que nesse dia também estão em festa pelo aniversário da casa. Pedimos que os protetores amigos estejam com a nossa palestrante, a deusa, que possa intuí-la em tudo aquilo que ela tenha preparado, estudado, para nos passar e que abra as nossas mentes ao entendimento. Obrigado, Senhor. Permaneça conosco. Senhor Ataliba, o microfone está com o senhor agora. O senhor Ataliba é o presidente do Centro Espírita Batuíra e Aparecida e vai falar um pouquinho a respeito dos 62 anos do Centro Espírita Batuíra e Aparecida. Boa noite a todos. Peço licença para entrar na casa de cada um, via mídia, para falar um pouco da nossa casa espírita. A fundação da Casa Espírita deu-se no dia 18 de agosto de 1938, numa casa, uma residência da família da Dona Cotinha. E os trabalhos eram realizados nos fundos dessa casa, no Egito. Houve a necessidade, então, diante de tanta frequência, de se estabelecer que poderia ser fundado uma casa espírita, um centro. Mesmo porque eles gostariam também de ter um contato com alguma federação, que foi feito, e através da Federação Espírita do Estado de São Paulo, eles tomaram a decisão de fundar no centro. Isso se deu, a lata da fundação está datada de 18 de agosto de 1958, na rua Silva Jardim, número 73. Era a Vila Santo Antônio na época, não sei se ainda continua, ali perto da Vila Emília. Depois de algum tempo, foi se aglomerando muitas pessoas, tanto do atendimento fraterno, como também das reuniões mediúnicas e estudo. Ora, precisava de um espaço maior. Daí os abnegados, trabalhadores daquela casa, tendo à frente um casal. Maria Aparecida Previdel e seu Domingos Previdel tomaram a providência e, enfrentando certas dificuldades, conseguiram um terreno. E aí, deu-se início, então, à construção da Casa Espírita no endereço que ora se encontra. A mudança
da Rua Silva Jardim para o local de hoje, a Rua Arlindo Viveiro Figueiredo, ocorreu no dia 14 de março de 1964. Vejo, então, a distância de 58 a 64, a dificuldade que tínhamos naquela época, ou tinham naquela época, os trabalhadores do Centro Espírita. A dona Cotinha, como era chamada, a dona Maria Aparecida Previdel, ela pouco usufruiu dessa nova casa. Infelizmente, acometida de uma doença muito rara. Depois de 8 meses de inauguração da nossa casa, ela veio a reencarnar. Desencarnar. Mas continuou, o trabalho continuou. O seu marido assumiu. 4 anos depois, desencarna o seu marido. Mas a casa não ficou abandonada, porque a dona Cotinha foi preparando uma pessoa muito especial, porque todos nós sabemos que um dia nós vamos retornar ao mundo espiritual, à pátria espiritual. E ela, sabendo disso, como médium que era, ela foi preparando uma pessoa para que tomasse conta da nossa casa. Essa pessoa chamava-se Afonso Fernandes, que foi, depois de reaberta a casa, foi um dos primeiros presidentes. Ele, durante mais de 50 anos, juntamente com a sua esposa, tomaram conta desse centro, fazendo praticamente de tudo, inclusive faxina. E o seu Afonso ficou tão conhecido que quando algumas pessoas falavam que precisava de receber um passe, um tratamento, uma orientação espiritual, as pessoas não falavam, vai no centro Batuíra e Aparecida. Ela vai na casa lá no centro do seu Afonso. Era assim que era conhecida a casa Batuíra e Aparecida. Por quê? Ou Batuíra? Nós temos aqui nos nossos arquivos, aqui, que a casa que chamava-se Pai Batuíra e Aparecida. Tinha um pai antes do Aparecida. E isso daí causou alguma confusão, mesmo durante a gestão do seu Afonso. Então, durante uma reunião, no dia 4 de dezembro de 2005, uma reunião da diretoria, foi discutido e aprovado que o nome Pai, à frente do Batuíra, seria retirado, por motivos vários. E assim se deu, e consta na ata da reunião desse dia que eu citava, no dia 4 de dezembro de 2005. E os trabalhos continuaram. O atendimento fraterno sempre se ocorreu durante 4 dias da semana. Foi instituído também as palestras, que todo mundo conhece, os trabalhos da área social, na nossa cesta básica. Agora temos o atendimento fraterno. E logo mais, não vai demorar muito, nós vamos lançar um folheto explicando melhor todas essas nuances que aconteceram na nossa casa espírita. A única coisa lamentável que a gente deve citar, que a gente não pode deixar de citar, foi o retorno à pátria espiritual do seu Afonso, que se ocorreu no dia 7 de março de 2017. Foi uma grande perda. Até hoje estamos um tanto quanto ainda abalados, procurando uma luz no fim do túnel, para que nós possamos, sim, dar sequência a esse trabalho. Eu acho que, com a abnegação de todos os trabalhadores da casa, da forma eu aproveito e agradeço a colaboração das pessoas da direção, que não se cansam de dizer que nós vamos, sim, levar avante o trabalho da dona Cotinha, do seu Domingos Previdel e do seu Afonso. E isso nos deixa, então, muito contentes e muito felizes. E eu não quero mais tomar muito tempo, senão a nossa amiga Deusa vai ficar brava comigo, da qual eu saúdo daqui de Ourinhos, a nossa companheira, que faça uma boa palestra. Que Jesus, nosso divino mestre, te ilumine e você possa nos passar tudo aquilo que preparou para nós. Obrigado a todos. Boa palestra. Pode falar. Abre o microfone, Márcia. Você está falando com o microfone fechado, a gente não ouve.
Quem fechou meu microfone? Tá vendo? Você ficou explicando do pininho aí e ficou avisada que eu não achava o pininho. Aí agora você está procurando o pininho. É verdade. Então tá, seu Taliba, muito obrigado. Parabéns aos 62 anos do Batuíra. Esperamos que o ano que vem a gente vá comemorar os 63 anos em grande estilo, Se Deus quiser. presencialmente, com a deusa Samu conosco de novo, né? Obrigado. Muito obrigado, Márcia. E hoje, e espero que os trabalhadores aí incansáveis realmente deem conta desse trabalho tão lindo que vocês fazem aí. Então, hoje nós vamos ter a deusa Samu, que a gente esperava muito, muito, muito tê-la aqui por perto, presencialmente, mas a gente está sentindo, assim, a maior felicidade mesmo, né, diante de tanta tristeza dessa pandemia toda, né, a gente conseguimos tê-la conosco, pelo menos virtualmente, né. A deusa é psicóloga clínica e hospitalar. Ela dispensaria qualquer apresentação, porque todo mundo conhece, todo mundo já viu. Mas, enfim, ela é psicóloga clínica e hospitalar, pós-graduada em tanatologia pela FMU de São Paulo. Tanatologia é a ciência que estuda os fenômenos e as causas da morte e as suas consequências e as suas grandes implicações. E ela também é grande comunicadora da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior de São Paulo. Então, nós estamos em ótima companhia, com certeza, e o meu coração está pulando de alegria. Deus, o microfone é seu, pode mandar bala. Boa noite a todos. Alô, alô, ourinhos. Com as bênçãos e as inspirações dos bons espíritos, reverenciando Batuíra, agradecendo a vocês pela oportunidade do trabalho no bem. Vamos então fazer as nossas reflexões. O nosso tema, são chegados os tempos. Nós estamos refletindo sobre o texto básico que está lá na Gênese de Allan Kardec, no capítulo 18. E os tempos são chegados. Vamos pensar um pouco sobre isso. Mas antes de começar a nossa reflexão, eu queria contar para vocês uma anedotinha. A anedotinha diz que numa cidade minúscula do interior lá das Minas Gerais, tinha um senhorzinho, o Zé, sentadinho na beira da calçada, fumando seu cigarrinho de palha, com seu chapeuzinho, olhando, observando o movimento. E aí, de repente, para um carrão, um homem, naquele carrão, um homem bonito, uma aparência tudo de bom, naquele estilo assim, Gianecchini, talvez. E aí, o homem baixou o vidro do carro e cumprimentou o Zé. Olá, boa noite. O Zé disse boa noite. Aí ele disse, o senhor sabe, o meu GPS quebrou. O senhor saberia me dizer onde que essa estrada aqui vai dar? Aí o Zé disse, sei não, senhor. Aí ele disse assim, ah, tá. E se eu entrar aqui à direita, o senhor, porventura, saberia onde vai dar? E o Zé disse, também não sei não, senhor. Aí ele disse, puxa vida, nossa,
Mas o senhor não sabe de nada? Aí o Zé virou e disse, é verdade, viu? Acho que eu não sei de nada mesmo, mas pelo menos eu não estou perdido igual o senhor. Pois é. Então, o que isso tem a ver com a nossa história? Nós, com a nossa reflexão, não é? Nós estamos sem saber de muita coisa, mas não estamos perdidos. Nós espíritas não podemos dizer que não sabíamos. Nós espíritas não estamos desavisados. Então, lá na Gênese de Allan Kardec, no capítulo 18, são chegados os tempos. E lá nós aprendemos que quando a humanidade está madura, chega a hora de subir mais um degrau. Lá também nós aprendemos que não são distúrbios, porque a gente está achando que o que está acontecendo é um distúrbio. Lá na Gênese de Allan Kardec, no capítulo 18, nós aprendemos que não são distúrbios. É que a nossa visão é limitada. Então, nós precisamos entender que o que nós estamos vivendo são desafios típicos de um momento de transição planetária. Desde lá, os espíritos já diziam que os tempos eram chegados. Os tempos do quê? Das revoluções. Mas olha só, não eram revoluções no globo, não é? Porque a gente esperava, eita que o mundo vai se acabar, eita que vai ter terremoto, eita que vai ter maremoto, eita que vai... Não. Os espíritos nos dizem que não são as entranhas do globo que devem se agitar. São as nossas entranhas, as minhas, as suas, a de todos nós. Espíritos encarnados neste momento, espíritos que estamos aqui para vivenciarmos essa transição, para fazermos a nossa reforma moral e caminharmos. Então, e qual que é o objetivo disso, né? A gente se pergunta, também está lá na Gênese. Os espíritos nos dizem que o grande objetivo, porque tudo que nós estamos vivendo se trata de ação e reação. Nós tivemos ações durante longo período e agora estamos colhendo as reações. E os espíritos nos dizem que o grande objetivo é que reine a solidariedade. Pois é. Então, descubra rápido como que você pode colaborar para que reine a solidariedade. Faça a sua parte. E os espíritos nos dizem também que um dos outros objetivos é destruir o egoísmo e o orgulho, as duas grandes feridas da humanidade. Então pense na sua tarefa, aí onde você está. Alô, ourinhos. Pensa, por que você está nessa família, com essas pessoas, convivendo com determinadas pessoas? Então, neste momento, é aí o seu papel, a sua missão. Vamos lembrar disso. Então, eu entendo, e eu queria propor para vocês,
que para que nós caminhemos, né? Para que nós possamos administrar de uma forma equilibrada, minimamente equilibrada, essa transição, nós vamos precisar de fazer algumas reflexões. E uma delas é fundamental. Vou contar para vocês algo que me aconteceu recentemente. Eu dou palestras por aí afora. E eu dava palestras em várias cidades, em vários locais. Inclusive, essa palestra de hoje estava prevista para que fosse presencial. E com a pandemia, né, mudaram os planos e eu estou aqui fazendo palestras online. Muitas palestras, graças a Deus. E aí, há mais ou menos umas 3 semanas atrás, eu estou refletindo com vocês sobre a nossa postura ante esse momento de desafio. Estou refletindo como que nós vamos nos empenhar, como os Espíritos nos ensinam no capítulo 18 de A Gênese de Allan Kardec, como que nós vamos nos aparelhar para fazer reinar a solidariedade? Como que nós vamos combater o egoísmo e o orgulho? Colhendo a reação de todas as nossas ações anteriores. E aí eu estou contando para vocês algo que me aconteceu recentemente. Uma pessoa, uma moça, advogada, virou para mim e disse assim: ai, Deus, olha, eu queria convidar, eu estava pensando em te convidar para a gente fazer uma live no Instagram. Eu falei: ah, que legal. E qual seria o assunto da live? Aí ela disse assim: ah, eu pensei em falar sobre os 3 pilares para pós-pandemia. Os 3 pilares para o novo normal. E aí eu falei para ela: nossa, que interessante. E quais seriam os pilares? Aí ela virou e disse assim: ah, você ia tratar do pilar emocional, porque você é psicóloga. Eu falei: sei. Aí ela disse: e aí eu pensei em falar do pilar econômico e do pilar físico. E aí eu virei para ela e falei assim: escuta, e Deus não vai entrar nessa conversa, não? Aí ela virou e disse assim: ah, Deusa, para! Você vai mesmo querer ficar pondo religião? Aí eu falei: não, criatura, eu não estou falando de religião, eu estou falando do pilar espiritual. Aí ela falou: ah, não, mas você vai querer pôr esse negócio de espírito? Tudo que você faz, você vai querer pôr espírito. Eu falei: não estou falando de espírito, eu estou falando de Deus. Olha só, para mim, o grande pilar antes, durante e pós-pandemia é Deus. Então, eu não vou fazer a live com você, porque eu preciso falar daquilo que eu acredito. E deixa eu te falar uma coisa. Se não tiver Deus, não vai ter pilar nenhum, nem emocional, nem físico, nem econômico. Alô, alô, Ourinhos. Então, a minha proposta para você, independente de religião, é que nós entendamos, de uma vez por todas, que o grande pilar é Deus. A inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Somente conectados
com esse pilar, nós conseguiremos administrar qualquer desafio. Entre eles, uma pandemia. Então, segura na mão de Deus e vai. É por aí que a gente precisa começar. Colocando esse entendimento na nossa cabeça. Com Deus eu vou. Tem até uma música, né? Vocês devem lembrar, é uma música bem conhecida, que diz: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Não é? Então vamos segurar na mão de Deus e #partiu administrando qualquer desafio. Dentre eles, uma pandemia. Pois é. São chegados os tempos. Pois é. E lá na Gênese de Allan Kardec, ele nos ensina, no capítulo 18, que um dos sinais dessa nova era, dessa nova terra, era que algumas crianças já viriam dando mostras de que estão preparadas para esse novo mundo. Pois é. Olha só, eu tinha uma amiga que ela, sempre que a gente encontrava uma criança, né? A criança estava lá, bonitinha, e aí as pessoas falam: ai, que bonitinho, que coisa linda, que beleza. Aí essa minha amiga falava assim: tem um espírito aí dentro. Então, olha só, os espíritos nos dizem que um dos sinais da nova Terra, apontando para a regeneração, seria que algumas crianças já viriam meio que preparadas, apontando com tendências, pendores, né? Meio que nos chamando para que acordemos para o novo mundo. E aí eu queria lhes dar 3 exemplos dessas crianças que já estão dando sinais de como será a nova Terra. Olha só, a minha paciente, ela e o marido são ateus. Estavam no carro, indo para a casa da mãe dela. De repente, o filho dela, 5 anos, no banco de trás, virou para o pai e falou assim: papai, quanto tempo que a gente demora lá do outro lado antes de vir para cá? O pai tomou um susto. A mãe virou e disse assim: não sei de nada, nem olha para mim, não sei o que está acontecendo. Aí o pai virou para o menino e falou assim: eu sei lá, menino, eu nem sei se a gente vai para algum canto, ainda mais se a gente vem, se a gente volta, sei lá. Aí o menino virou e disse assim: ah, papai, que a gente vai eu já sei, que a gente volta eu já tenho certeza, eu só queria saber dessa parte aí. Perceberam? Então, ali não tem uma criança bobinha, tem um espírito imortal que volta já apontando com tendências, pendores, dizendo a que veio. Pois é. O outro exemplo que eu queria lhes dar, a minha paciente me contou que foi levar o filhinho dela
para dormir na casa da irmã dela. E a irmã dela é budista. Chegou a hora de dormir. A irmã dela virou para o sobrinho, né, um menininho de 5 anos, virou para ele e falou assim: vamos meditar antes de dormir? Aí o menininho falou: vamos. Ela falou assim: então sente aí na cama, feche os olhos. Aí ele fechou. Agora você vai repetir com a titia: eu sou luz. Aí o menininho abriu o olho, falou assim: não vou falar assim, eu não concordo. Aí ela virou e disse: ah, não? E por quê? Ele virou e disse: sabe o que é, tia? Quando a gente fala eu sou luz, a luz vem só para a gente. Então a gente tem que falar nós somos luz. Que é para a luz vir para todo mundo. Alô, alô, ourinhos. Olha que legal. Olha que legal. Então, vamos ficar atentos. Ao invés de deixar as crianças distraídas, ao invés de deixá-los de lado, porque são crianças, porque não vão entender nada, vamos trazer essas crianças, não mentir, não disfarçar, explicar o que está acontecendo de uma maneira simples, aparelhá-las para que elas sejam instrumentos também de evolução. Nós, a maioria de nós, fomos criados, os nossos pais falando: sai daqui que isso não é coisa de criança. Isso aqui você não vai entender. Entende? Então, nós estamos em novos tempos. E nós sabemos que ali tem um espírito. Então, nós precisamos melhorar nossa performance, porque os tempos são chegados. E a reforma precisa acontecer moralmente dentro de nós. E nós precisamos aparelhar esses espíritos para o mundo pós-pandemia. Olha só, eu fui fazer um exame de sangue. E aí, cheguei lá, eu fiquei preocupada para ver se estava todo mundo, se não estava aglomerando, se estava todo mundo de máscara, se estava todo mundo com álcool gel. E aí, quando eu cheguei lá, todo mundo estava bonitinho, obedecendo, todo mundo distante, todo mundo de máscara, e o guarda na porta, medindo a temperatura e oferecendo álcool em gel. E aí chegou um casal com uma criança, mais ou menos 4 anos, sem máscara. E aí o guarda virou e falou assim para a mãe: olha, a criança tem que pôr máscara, senão não pode entrar. Aí a mãe virou e disse assim: ah, seu guarda, não vai dar. Ele é só uma criança, ele não vai deixar pôr. Aí o pai virou e disse: isso mesmo, seu guarda, colabora aí. Não vai dar para pôr. Você acha que ele vai deixar pôr? Aí eu, né, pensei assim: vou me meter. Meu nome é Deusa, sobrenome SAMU, igual ambulância. Então tem que servir, né? Então eu vou lá. Aí eu fui lá e falei assim para a mãe: a senhora deixa eu dar uma palavrinha com seu filho? Aí ela me olhou, aí eu falei assim: eu sou psicóloga. Aí ela falou: não, tudo bem. Gente, olha, não precisa ser psicólogo para fazer isso, tá bom? Mas eu falei assim para que ela me desse carta branca, né? E aí eu me aproximei daquela criança,
olhei bem nos olhos dela e falei, como que você chama? Aí ele falou o nome dele, vamos imaginar que fosse Pedro. Aí eu falei assim, Pedro, você olha em volta. Você percebeu que está todo mundo de máscara? Aí ele fez assim. Aí eu falei assim, escuta, você sabe por quê? Ele falou. Aí eu falei, olha, tem um bichinho no ar. Um bichinho muito pequeno. Tão pequeno que se ele pegar, a gente não consegue ver. E se ele pegar a gente pode ficar muito dodói e até morrer. Entendeu? O seu pai e a sua mãe amam você. Não querem que o bichinho pegue você. Então, é por isso que tem que pôr a máscara. Você vai deixar pôr. Pronto. Então, gente, é assim que nós precisamos começar a nos movimentar e colaborarmos para esse novo mundo. Se nós mantivermos as crianças distraídas, elas vão continuar distraídas, na adolescência mais distraída ainda. A gente precisa incluí-las. Olha só, lá na pergunta 573 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para o Espírito de Verdade se todos nós, poderíamos dizer que todos nós temos missão, cada um tem uma missão, enquanto espírito encarnado no planeta Terra? E o Espírito de Verdade responde, sim, todos nós temos a missão de sermos instrumentos da evolução uns dos outros, para que se cumpra os objetivos, aliás, os projetos da divindade. Alô, alô, Ourinhos. E aí, você já se deu conta de que os tempos são chegados e de que você está aí, nessa família, com essas pessoas, com esses amigos, encarnados neste momento, porque você tem uma tarefa? Quando a gente fala missão, pode ser que você pense em algo grandioso, não é? Você aparecendo na capa da Veja, assim de perfil. Não! A sua missão, de repente, está aí, ó, do seu lado. Entendeu? O neto, o sobrinho, o vô, a avó, aquela vizinha que você encontra no mercado e ela vira para você e fala assim, nossa, menina, eu estou com muito medo, eu estou apavorada. Onde que vai dar tudo isso? Meu Deus, eu nem estou mais vendo jornal, Ave Maria. E aí você vai falar o quê? Você é instrumento da evolução dela, criatura. Você vai falar para ela, é verdade, eu também estou com medo, não sei onde que vai dar. Não, não. Você vai dizer, olha, eu também estou com medo, todos nós estamos com medo. Mas nós temos tarefas. Tudo isso precisa acontecer. Tudo isso faz parte dos planos divinos. Nós precisamos evoluir. Vamos acreditar em Deus, vamos descobrir qual que é nosso papel e caminhar. Entende? Ser mais paciente, respeitar o outro. A minha paciente virou para mim e falou assim, ai, Jesus, eu fico aqui pensando que eu sou tão inútil. Aí eu falei, mas por que você está pensando isso? Ela disse, ai, gente, eu estou aqui, enquanto isso lá na África tem um monte de gente morrendo, um monte de criança com fome. Nossa, eu fico me achando uma inútil aqui. Aí eu falei para ela assim, criatura, você não nasceu na África.
Você nasceu aqui no Brasil. A sua família está aí, ó. Então você tem tarefa aqui, não na África. Entendeu? Descubra rapidinho. Pois é. Então, nós estamos falando dos tempos que são chegados, das revoluções que precisam acontecer dentro de nós. E aí, lá no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, o livro Obras Póstumas foi publicado após a morte de Allan Kardec. Foram compilados vários textos, várias comunicações que Allan Kardec havia separado para, no futuro, publicar na Revista Espírita. E aí tem um texto lá chamado Regeneração da Humanidade, datado de abril de 1866. Sabe o que está falando? Da grande transição. Está falando de tudo que a gente estava vivendo antes da pandemia. Eu vou relatar 2 tópicos, então tem um monte de coisas, mas olha só. Um dos tópicos que está lá é sobre a loucura. Lembrem-se que naquela época nós não tínhamos a riqueza de termos que a gente tem hoje, né? Bipolar, distimia, transtornos de humor, depressão. Não tinha. Então, se alguém tinha algum problema psicológico, já era louco. Então, lá está dizendo que nós iríamos ver o aumento da loucura. Lá está dizendo que ia acontecer suicídio, inclusive entre as crianças. Está tudo lá. E aí, na sequência do texto, no parágrafo 31 do texto, Regeneração da Humanidade, tem um recadinho. Sabe para quem? Para mim, para você. Alô, alô, ourinhos. Para todos nós espíritas. Eu vou reproduzir para vocês o texto que está lá. Os espíritos dizem assim: espíritas, o futuro é vosso e de todos os homens de coração e devotamento. Não temais os obstáculos, trabalhai e agradecei a Deus por vos haver colocado na vanguarda dessa falange. Pois é, estamos todos aqui, juntos, fazendo parte dessa falange. E os espíritos continuam. Posto de honra que vós pedistes. É isso mesmo. Eu, você e todo mundo que está aqui pedimos para vir. Pedimos e viemos com tarefas. Então, descubra qual que é a sua criatura. Descubra logo. E aí os espíritos dizem assim: posto de honra que vós pedistes, e para serem dignos, se mantenham corajosos, perseverantes e devotados. Alô, alô, ourinho. Corajosos. Sabe o que é coragem? Não é ausência de medo. Coragem é uma palavrinha dupla. Core, de coração. Agem, de agir, de ação. Então, se você está com medo, se você está inseguro, se você está angustiado,
tudo isso faz parte, é normal, porque você está na dimensão humana, entendeu? E corajoso não é ausência de medo. Corajoso é agir com o coração. Então, segura na mão de Deus, faz uma prece e vai. Entendeu? Todo dia, é nosso desafio de todo dia. Não é sem medo, porque se você é uma pessoa, você sente medo, e o seu medo é legítimo. Entende? Tem gente que fala assim, meu Deus do céu, eu estou oscilando, cada dia eu estou de um jeito, tem hora que eu estou perdida. Normal. Você já havia passado por uma pandemia? Então, criatura, normal. E olha só, os espíritos nos falam, corajosos, perseverantes. Sabe o que é perseverante? É uma pessoa que espera com esperança. É redundância isso. Mas a pessoa que espera com esperança, ela persevera. E por que você persevera? Porque você sabe onde vai dar. Entendeu? Você está com dúvida de onde vai dar? Fala para mim. Você tem dúvidas? Se você acredita em Deus, que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Primeira de todas as coisas. Porque tem gente que fala primária. De primário, Deus não tem nada. Se você pegar o livro dos Espíritos original e traduzir, tá lá. Causa primeira. Onde tudo começa e tudo deságua. Porque nada acaba, a vida nunca cessa. Então, sabe onde isso vai dar? Em Deus. Nos planos divinos. A vida não cessa. Persevere, um dia de cada vez. Perseverantes e devotados, é o que os espíritos nos falam. Então, você está devotado? Devotado é comprometido, é quando você faz um voto de comprometimento. Então, faça esse voto. Não adianta só falar. Nós estamos sendo chamados a vivenciarmos. E olha só, para encerrar a nossa reflexão da noite, eu queria citar Marcelo Gleiser, um físico brasileiro, carioca. Marcelo Gleiser, ele tem um livro chamado Caldeirão Azul. E nesse livro, ele nos ensina um conceito da física. Ele diz que, segundo os postulados da física, em todo estado de tensão, há um potencial transformador. Alô, alô, Ourinhos. Alô, alô, você que está aí. Olha só, o que isso tem a ver com a gente? Os tempos são chegados. Márcia Lacerra, minha amiga querida, um beijo no seu coração. Olha só, os tempos são chegados e a gente está numa tensão danada. O que isso tem a ver? Em todo estado de tensão, há um potencial transformador. Então, descubra dentro de você este potencial que está aí, para você caminhar, como dizia Dom Helder Câmara, caminha, apesar da noite, quem confia no Deus da vida. Então, criatura, descubra uma maneira de caminhar. Há 2 semanas atrás,
Eu estava participando de uma reunião mediúnica online e o mentor disse, ele disse de uma forma poética que eu não vou conseguir reproduzir, mas ele disse de um jeito tão lindo. Ele falou assim: "Oh, meus irmãos, nós estamos na madrugada, mas o sol já já vai aparecer. Já já o dia amanhece. E vocês não podem imaginar o que lhes esperam." Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa! Então, criatura, inclusive você que tem medo de morrer, todo mundo tem medo de morrer, tá? E tem uma frase linda sobre a morte. Sabe qual é? A vida está na borboleta e não no casulo. Entendeu? Então, nós estamos nesse casulo, viemos para cá, combinamos que ficaríamos um determinado período, estamos encarnados no momento da transição, porque temos tarefas no plural, né? Descubra aí rapidinho a sua, e vamos ficar aqui o tempo que nós combinamos. E se morrer? Ninguém morre. A vida está na borboleta e não no casulo. E o que é a borboleta? Você, espírito imortal. Que Jesus nos abençoe. Que nós possamos transitar neste momento desafiador. Que nós possamos fortalecer a fé. Fé vem da raiz fiel. Então, fortalecer a nossa fé é sermos fiéis a esse vínculo divino em nós. Sim, porque nós somos filhos de Deus. Então, se lembrarmos disso, seremos fiéis ao nosso Pai e buscaremos novos caminhos para que o legado da pandemia seja tudo de bom. Que Jesus esteja com você, esteja comigo, esteja conosco e que nós façamos bonito. Obrigada. Obrigada, Deusa. Obrigada. Vou pedir para o nosso companheiro José Henrique Duales que faça a prece final. Isso que eu queria. Para a gente poder conversar um pouquinho. Duales. Boa noite a todos. Irmãos, serenemos nossos corações e levemos nossos pensamentos ao Pai Celestial e agradeçamos as graças recebidas em mais esta noite de aprendizado e agradeçamos também pelos 62 anos de existência da nossa Casa Espírita Batuíra Aparecida e por todos os trabalhadores que contribuíram e ainda contribuem para a sua permanência. Senhor, eis-nos aqui diante de vós, com os corações abertos e transbordando de alegria, por todos os favores que vós nos concedestes por intermédio de vossos mensageiros e nossos protetores. Agradecemos ao Senhor a nossa proteção, a vossa proteção. Agradecemos ao Mestre Jesus, aos mentores que sempre nos auxiliam em todos os momentos da vida. Sejamos todos abençoados e tenhamos o domingo de muita paz e que Jesus esteja conosco em todos os dias da semana que se inicia. Que assim seja, graças a Deus. Vamos dar, então, por encerradas as nossas atividades de hoje, agradecer mais uma vez, mais um agradecimento, Deus, né? Obrigada.
tudo que tem feito por nós. Estamos por encerrando a nossa atividade de hoje. Lembrando que no dia 20, teremos outra palestra de outro irmão, né? Estamos entrando aqui no nosso segundo mês espírita. Agradecemos muito a sua participação nessa palestra. Alô, alô, Deusa. Um abraço. Alô, Deusa. Tchau, Ourinho. Deusa, tem um chat colocado do lado em que as pessoas estão mandando mensagem de cumprimento e de agradecimento. Obrigada. Todos eles elogiosos pelo que eu vi, ninguém criticou. Só eu que vou chamar a atenção a uma coisinha só. Você falar comigo. Alô, alô, Ourinho. Não, mas é para Salto Grande também, é para Campos Novos Paulista também, é para Avaré, que estava aqui com a gente também, é para Assis também. Todo mundo, viu? Então, mas eu falava, olha, eu falava alô, alô, Ourinhos, porque o convite oficial foi de Ourinho. Mas daí eu falava, e você que está aí. Então, quando eu falava você que está aí, é para todo o resto, inclusive os espíritos, que vocês não estavam vendo, nem eu. É verdade. E vocês dão... É verdade. Quero só... Meu Deus, mas eu vou falar mais uma coisinha. Você fala assim, segura na mão de Deus e vai. Eu vou aceitar uma proposta aqui, vou propor. Seguremos na mão de Deus e vamos juntos. Foi maravilhosa a palestra. Que bom, obrigada. Maravilhosa. E o Centro Batuíra, eu conheço já por necessidade, fui socorrida várias vezes, em passe. E lembro desde o tempo do seu Afonso, como o seu Ataliba se referiu. Minha mãe foi atendida lá também, com passe. Hoje, 2 anos de falecimento, né, de passagem dela, até as orações. Eu espero que ela tenha tirado proveito também da palestra que a gente ouviu. E estamos juntos. Parabéns ao Centro Batuíra. Parabéns a todos e a Deus principalmente. Bem, ótimo, então. Um destaque, né, que não fizemos a menção, embora ele dispense, né, a presença do Guaraci Nascimento, que ninguém sabe que ele está aqui, né? Que é o presidente da nossa regional. A gente já agradece com, né? Muitas das vezes a gente entra no costume e ele não estava em rancharia? Obrigado, presidente regional. Um abraço. Presidente de rancharia. Continuamos? Bati errado. Bem. Ô, gente, eu vou indo, que eu vou jantar, tá bom? Bom, obrigado. Agradecemos. Obrigada. Parabéns. Vocês não vão se de mim, viu? Deusa, dá um carinho na gatinha que você mostrou para nós aí. É gatinho. Põe um dedo assim. É o palmito. Gente, boa noite para todos vocês. Parabéns pela palestra. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada. Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Amanhã, quem quiser ir de Ourinhos, tem estudo do Livro dos Espíritos. Verdade. É do Evangelho segundo o Espiritismo. Do Evangelho. Bom, 11 horas, das 10 às 11. Falou então, um abraço. Verdade. Estaremos lá. Até mais. Se Deus quiser. Estou saindo. Também fui.